Olá, senhores, vamos para mais uma aula de Power Mill, bem objetivo aqui. Nessa aula eu vou ensinar você a criar um sólido, um modelo para trabalhar, mesmo que você não tenha o SolidWorks ou um projetista que te fornece o desenho, a gente vai conseguir desenhar para trabalhar no Power Mill, tá bom? Então você começa aqui no início, bloco, e vamos desenhar aqui, ó. Eu já desenhei, vou desenhar de novo, tá? Você coloca aqui o valor de 100 de comprimento, trava o cadeado. E o valor de 50 de comprimento em Y, trava o cadeado. E eu coloquei aqui menos 20. Nossa peça, nosso material tem essas dimensões, então. É 100 de comprimento, 50 de comprimento em Y e 20 de comprimento em Z. Aqui está o nosso bloco. Ele não é uma peça sólida ainda. Eu vou transformar ele numa peça sólida. Você dá um aceitar. Vem aqui em modelo na árvore, botão direito, criar plano de bloco e vamos colocar aqui um valor 0 aqui para criar uma chapa, tá? Perceba que ele já deixou o perfil que eu pedi aqui nas dimensões que eu pedi, menos em Z, mas isso não tem importância, a gente pode configurar o quanto a gente quer descer em Z nessa usinagem depois, tá? A ferramenta ela vai respeitar essas dimensões, ela vai respeitar esse desenho, então ela não vai entrar aqui em curva ou fazer nada fora do comum, tá? Então isso é insignificante para a gente agora no início do treinamento, é mais para você ter uma peça desenhada para a gente conseguir trabalhar. Feito isso, vamos criar o plano de trabalho que a gente aprendeu ontem. Geralmente ele já cria aqui no centro um plano de trabalho, logo no início que você importa a peça, mas mesmo assim a gente vai fazer como foi feito ontem na primeira aula. Então vamos aqui criar plano de trabalho posicionado no bloco. Aqui ele me dá vários pontos e eu quero o centro massa, o centro em X e o centro em Y é aqui mesmo, nessa bolinha. Cliquei ali, ele já deixou o plano onde eu selecionei. Para ativar o plano, eu venho aqui na árvore, no mais, tá aqui nosso plano de trabalho, eu vou clicar duas vezes aqui nesse eixo, tá? Qual que é a diferença? Clicando duas vezes aqui eu ativo o plano de trabalho. Clicando na luzinha, eu simplesmente oculto esse plano de trabalho. Tá? Então você tem que clicar aqui no eixo aqui que aparece. Até aparecer essa setinha do lado do 1 aqui. Feito isso, a gente tem nosso plano de trabalho definido. A gente tem a nossa peça. Vamos criar uma ferramenta para trabalhar. Tá? Vamos supor que esse material chegou para você fazer o contorno dele, é uma base, é um retângulo simples, e o material chegou com um pouco mais da dimensão do desenho, né? Ele chegou com sobremetal. Então vamos supor que você tem 10 milímetros a mais para trabalhar em Z, que é o que você vai prender na morsa ali, uns 5, 6 milímetros na morsa, tá? E ele tem um pouquinho mais em X e Y também, a gente vai considerar isso depois. Vamos primeiro criar uma ferramenta para trabalhar. Vamos supor que esse material ele chegou com uma expansão. Vou desligar o cadeado aqui agora, vou tirar a trava. E vamos supor que ele chegou com 10 milímetros a mais de sobremetal. Então eu desbloqueio os cadeados, venho aqui em expansão e coloco aqui o valor de 10, só para exemplo, tá? Ó, perceba que ele aumentou o bloco. Vamos supor que isso aqui é o nosso material bruto, tá? Que a peça chegou pra gente e a gente tem que usinar e tirar esse material, remover esse material para ter o perfil da peça nas dimensões que a gente precisa. Eu vou travar os cadeados e vou dar um aceitar, tá? Perceba que ela expandiu em Z também, então a gente não pode ter essa expansão em Z. Ela só pode ser expandida nas laterais. Então eu vou arrumar isso aqui. Vou lá em bloco de novo. Desligo os cadeados. Coloco aqui uma expansão de 15, por exemplo. Mando calcular. Eu travo o Y e o X, né? Travo o X, travo o Y. Porém, o comprimento de 30, ele foi 15 para cima e 15 para baixo. E eu quero só para baixo, no Z negativo. Então o Z0 aqui em cima da chapa, 30 para baixo. Então eu venho aqui e coloco aqui menos 30. E travo o cadeado. Vou travar tudo. E aqui eu vou zerar.
tá? Ele não vai ter valor nenhum acima do Z. Pronto. Agora a gente tem um material bruto que chegou na empresa para a gente trabalhar. Então o patrão foi lá, comprou a matéria-prima veio com sobremetal, e é isso que a gente está simulando aqui. A gente vai criar uma ferramenta, aqui nessa opção, criar ferramenta, fresa de topo, esférica, toroidal, broca, são as mais usadas, tá? Então a gente vai usar uma ferramenta, uma fresa toroidal de 25. Por que 25? Eu já vou explicar. Aqui nos dados, né, do corte, na ponta da peça, você renomeia, né? Eu geralmente coloco FR25. É a fresa que eu vou usar, ela tem um diâmetro de 25, então eu tenho que especificar aqui o diâmetro dela, 25. E o raio da ponta, qual que é o raio da pastilha? Você vai perguntar na empresa, essa pastilha, qual que é o raio dessa pastilha que está na fresa? Geralmente é um raio de 0,8, raio de 1, tá? Então eu vou botar aqui um raio de 0,8. Beleza. A gente não precisa mexer em mais nada aqui, tá? Isso aqui é um pouco mais avançado, a gente vai usar mais pra frente. Eu vou tentar simplificar para vocês. E da forma simples, o arroz com feijão, você vai conseguir trabalhar normalmente, vai conseguir fazer suas operações. O número da ferramenta é para quem tem magazine. Se a sua máquina ela tem magazine e você vai endereçar essa ferramenta, por exemplo, ela vai estar na ferramenta 2, na T2. Aí eu coloco aqui, número da ferramenta 2, número de canais 2, tá? Ela não tem magazine, eu vou usar só a T1, beleza, vamos deixar tudo na T1, toda ferramenta que a gente criar, a gente vai deixar o número 1 aqui, e vou fechar. Perceba que a nossa ferramenta apareceu aqui, a haste dela já está aqui, e ela também veio parar na árvore, que no título ferramentas, agora tem a opção do mais, e dentro dessa opção você vai encontrar a ferramenta. Tá? Ferramenta de 25, ela já está ativa. A luz, que nem eu falei, essa lâmpada, ela é só para ativar ou desativar a visualização. E o que ativa realmente a ferramenta é você clicar 2 vezes nela aqui, ó. Tem mais uma opção de mais aqui para você dar uma olhada na ferramenta que você criou, o diâmetro, o raio da ponta, ver se está tudo certinho, tá? Então, a princípio a gente vai usar só essa ferramenta. Agora vamos fazer um percurso, tá? Qual o percurso que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Esse material ele só precisa de um contorno. É uma peça simples, então a gente vai em percurso. Clica aqui em percurso. Acabamento Z constante. Meu cachorro não está ajudando hoje. Acabamento Z constante. Vamos clicar aqui em OK. A gente já criou a ferramenta, a gente já definiu o sobremetal no bloco ali que a gente vai trabalhar. A gente vai dar mais uma olhadinha nessas opções aqui, tá? Plano de trabalho. É o plano de trabalho 1 que a gente criou. Zig! Perdão, pessoal. Bloco. A gente vai manter o bloco que a gente criou, tá? Não me perdi no bloco aqui. Eu desliguei o cadeado. E eu preciso refazer tudo aquilo que a gente fez, né? A expansão aqui está zerada e a gente precisa refazer o bloco. O que seria esse bloco? Ele atua como sobremetal. Então aqui as dimensões da peça, sem bloco, ele calcula as dimensões da peça que a gente tem o sólido. Então a gente trava tudo isso depois que a gente definiu aqui a expansão. Então eu não quero mexer em Z agora, eu vou travar o Z para não mexer em Z. Vou botar uma expansão de 15 milímetros para cada lado. Vou dar um calcular. Tá? Eu vou travar. Eu tinha falado para travar o Z, né? Vamos deixar o Z desbloqueado, vamos dar essa expansão, vamos travar aqui o X e o Y, todas as opções. E aqui no Z eu vou colocar ali menos 30. A peça tem 20, né, na nossa imaginação, mas a matéria-prima chegou com 30 milímetros. E aqui eu vou zerar para ficar só negativo esse valor, tá? Caso tu tenha mexido em alguma coisa no bloco, ou caso o bloco tenha saído do lugar, é só arrumar. Ferramenta. Ferramenta a gente já criou, tá aqui a ferramenta de 25, ó. Se você vir nessa opção aqui vai mostrar todas as ferramentas que você criou.
a gente seleciona a ferramenta. Ferramenta de 25, dá uma olhada aqui, é isso mesmo, diâmetro de 25, continuando a aula. Raio da ponta, ponto 8, o número da ferramenta no magazine, T1, beleza. Máquina ferramenta, a gente não vai mexer agora, isso não tem importância agora. Limitar, a gente também não vai mexer agora. Acesso a material, a gente não vai mexer. Simplesmente vai mexer no bloco, ferramenta e finalmente vir aqui em acabamento Z constante, que é o que a gente vai precisar agora, é o que importa agora. A gente vai ativar essa opção aqui, espiral, para que a ferramenta usine fazendo um movimento de espiral, né? Um movimento circular e descendo. Usinar até o plano, para que na última passada ela usine e vá até o plano, até a última superfície. Por exemplo, se a gente vai descer 20, ela não vai ficar descendo em espiral e parar numa diagonal. Ela vai descer até os 20, o contorno inteiro, e depois a ferramenta vai subir. Tolerância. Eu gosto de trabalhar com 1/100º de tolerância, que é para explorar o máximo da máquina, o máximo da tolerância da máquina e tentar manter a maior precisão. Direção do corte eu deixo concordante. E aqui é o sobremetal. Como funciona o sobremetal? Se é uma peça que não tem muita importância, não tem muita frescura, você pode fazer só uma usinagem e largar a zero, tá? Mas vamos supor que é uma peça de matrizaria que precisa deixar o sobremetal para depois você repassar com 5/100º, depois fazer mais um percurso a zero para ir segurando as medidas e controlando a medida dessa peça. Então eu vou deixar aqui 2/10 de tolerância de sobremetal. Então ela vai usinar e vai deixar 2/10 de sobremetal. Essa opção aqui, ó, se eu clicar nela, eu vou deixar 2/10 de sobremetal na parede em X e Y, e aqui onde está zerado é o Z, então ela vai descer até onde eu pedi para ela descer. Nesse caso, a gente tinha definido que a peça tem 30. Se eu deixar 30 aqui, a usinagem ela vai descer até os 30. Porém, essa peça ela está presa na morsa. Vamos imaginar que ela está presa na morsa. Então você deixou uns 25 para cima da morsa e 5 na morsa. Então se a gente descer 30 aqui, ela vai comer a morsa, ela vai usinar a morsa. Então vamos supor que a gente vai descer só 21 milímetros. O resto está preso na morsa. Então eu vou deixar aqui 21 milímetros, vou travar. Estou explicando por que esses 21 milímetros, logo você vai entender. E vou voltar aqui em acabamento Z constante. Passo vertical. O que é o passo vertical? Quando ela estiver descendo em Z, de quanto em quanto ela vai tirar por passada. Então 1 milímetro acaba sendo muito, tá? Eu normalmente eu deixo 5/10, ou depende do sobremetal. Como ali tem um pouco mais de sobremetal, eu vou tirar 5/10, tá? Que é para exemplo de ilustração. A gente não vai mexer em mais nada aqui, tá? É só até aí que você precisa mexer, só até aí que você precisa entender. Dá uma lida também nas opções, quando você coloca o mouse aparece para que serve, tá? E é só nisso que a gente vai mexer. E vou dar um calcular. Perceba que ela está gerando as linhas ali da usinagem. Cada linha dessa é uma passada que ela vai dar no contorno da peça, tá? Então ela formou aqui a usinagem bonitinho. O que seria o problema? Se eu venho aqui, ó, vou editar o percurso, tá? Venho aqui na opção habilitar edição, venho aqui no bloco e vou tirar essa expansão aqui em X e Y, tá? Vou desbloquear aqui para poder tirar a expansão, vou deixar zerado e vou mandar calcular. Calculei. Vou mandar calcular de novo, que agora ela vai calcular o geral, ela vai calcular o percurso. Perceba que ela não fez nada, por quê? Porque ela identificou que não tem sobremetal ali para ela passar. Então, pelo menos no bloco tem que ter um sobremetal que seja entre o raio da ferramenta e um pouco mais. Então eu botei 15 porque o raio da ferramenta de 25 é 12,5. Se eu colocar 13 aqui, ó, vai dar certo já. Porque pegou o bloco, está expandido pelo menos o raio da ferramenta para a ferramenta passar ali no sobremetal, para identificar que tem material para ser removido. Então vou dar a expansão aqui e vou travar. Eu estou mexendo muito no bloco, mas é para você pegar a prática, para você começar a entender para que ele serve também, tá? Então beleza, eu tenho o raio da ferramenta no bloco, eu coloquei aqui o valor de 13, era 12,5, eu coloquei 13 para deixar redondinho, tá? E vou mandar calcular. Travei tudo aqui bonitinho. Aí sim, depois eu venho aqui em calcular
perceba que ela vai fazer a usinagem, porque ela tem onde entrar a ferramenta ali, onde eu coloquei o bloco, ela tem sobremetal ao redor do modelo para usinar. Então aqui, cada linha dessa é um passo que ela está dando ao redor da peça. O que falta aqui? Falta calcular RPM, a entrada e a saída da ferramenta, a altura de segurança, falta várias coisas aqui. Hoje a gente vai criar a ferramenta, a gente vai fazer um contorno usando o Z constante e a gente vai aprender a simular esse contorno, tá? A gente fez aqui o contorno e a gente quer ver como que vai ser feito esse contorno, como que vai se comportar a ferramenta nesse contorno. Então eu coloco aqui numa posição que fique legal para mim visualizar, vou deixar aqui na vista isométrica, tá? E vou aqui em simulação, deixa eu achar essa opção aqui, simulação, tá aqui ó, simulação. Eu venho aqui no percurso, na opção mais, clico nele com o botão direito do mouse, simular do início. Aqui eu controlo a velocidade da simulação, tá? Vou deixar no meio que rápido aqui. Eu não vou ficar dando zoom, não vou ficar mexendo enquanto eu faço a simulação, que é para mim visualizar e não forçar a placa de vídeo, não travar no meio da simulação, tá? E simplesmente eu venho aqui nessa opção ó, de desligar ou ligar a simulação. Perceba que ela já meio que solidificou toda a peça, inclusive o bloco, tá? Aqui eu posso usar um sombreamento simples, que é do jeito que ela já tá, e eu venho aqui em reproduzir. Ó, percebe que ela tá fazendo conforme as linhas de programação, ela tá mostrando o que vai acontecer com essa peça, tá? Então aí você consegue simular o que você programou, você consegue visualizar, é mais uma forma de segurança, você se sentir mais seguro. Perceba que a ferramenta está fazendo contorno, ela está seguindo as linhas, tá? Ainda não está terminada, a gente vai aprender a lapidar isso aqui, a deixar mais correto, né? A arrumar o RPM, arrumar o passo vertical, a saída da ferramenta, etc. Mas até aqui essa aula ficou um pouco mais longa, porque amanhã, quinta-feira e quarta eu vou ter um treinamento, eu não vou conseguir fazer videoaulas, então eu só volto na sexta. E na sexta-feira eu vou passar todos os pulos do gato para vocês pegar essa parte técnica e de uma forma fácil, simples e sem se assustar, tá bom? Aqui eu pauso a simulação. Como que eu saio da simulação? Sair do VMU. Interromper a simulação? Sim. Beleza. Pronto, voltou ao normal, tá? Eu clico aqui para ativar e desativar o percurso novamente, só para tirar aquele bugzinho e voltar ao normal. Então você aprendeu a fazer uma peça no próprio Power Mill, você aprendeu a criar uma ferramenta e você aprendeu a criar o contorno. Por que eu estou descendo 21? Aqui tem um raio, ó, é o raio da pastilha. Se eu descer os 20 direto, esse raio vai ficar lá embaixo e não vai ficar plano lá embaixo. Então se eu descer 21, eu vou deixar esse ponto 8 da pastilha, eu vou descer 1 milímetro a mais, então ele vai deixar reto a parte que eu preciso depois. Então eu vou descer até onde eu preciso, no final eu vou virar essa peça e vou limpar ela e fechando ali a medida correta, tá? Ou serrando, vai de acordo com o processo da empresa. A princípio a aula é essa, acredito que está bem objetiva, está bem simples. Se ficar alguma dúvida pode chamar aí no WhatsApp, a gente tira a tua dúvida. Tá muito rápido, tá muito objetiva a aula, vai, simplifica, coloca na velocidade mínima aí na reprodução, tenta acompanhar os cliques, entender o que você está fazendo, entender para que serve. Chegando até aqui, na sexta-feira, a gente continua nessa mesma peça e a gente consegue configurar o resto da usinagem e a gente também vai escrever o programa, deixando ele pronto para ir para a máquina e para rodar e para você fazer testes na sua empresa, fazer testes na sua máquina e testar o que você está aprendendo, tá bom? Mais uma vez obrigado, deixe seu like e era isso, até mais.